Vida e Saúde começando mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos. Vem pra cá que é quarta da saúde mental e Dr. César com a gente mais uma vez. Obrigada pela presença, doutor. Que bom estar aqui com você e com o pessoal de casa, é um prazer. E eu quero apresentar também a doutora Carolina Silva, seja muito bem-vinda, ela que é psicóloga. Primeira vez no Vida e Saúde. Primeira vez estou aqui com vocês, um prazer estar aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas, viu, doutora? Olha. Olha só, me conta uma coisa. Você já passou por um momento aí de muita tristeza, muita ansiedade, quem sabe raiva e não soube o que fazer? Quem sabe depois da perda de alguém muito querido para você, talvez depois de passar por um problema no relacionamento, quem sabe uma demissão. São situações como essas que podem despertar emoções muito intensas, que nem sempre são fáceis de lidar. Hoje, nessa quarta aqui da saúde mental, a gente quer entender como reconhecer emoções desse tipo e aprender maneiras saudáveis de se autorregular, especialmente nos momentos de crise. A gente vai também entender aqui quando é hora de buscar ajuda e no final do programa a gente abre aquele espaço para você que manda a sua pergunta, que manda o seu caso, a sua dúvida. A gente deixa os nossos especialistas falarem com você e responderem a sua questão. Então é dia de aprender mais um pouquinho aqui com a gente. Eu quero convidar você para refletir em um texto poderoso da meditação Sob Suas Asas. Hoje, o texto que está em Isaías. Esse verso é muito conhecido. Isaías 41, versículo 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, diz a palavra de Deus. E esse texto é um texto que você pode sim se lembrar dele ao longo da vida. Eu acho que é aquele texto que a gente pode fazer um marca-páginas e colocar na nossa vida, Dr. César. E é interessante que esse texto está dentro do programa, né? Deus está convidando para nos ajudar a regular as emoções, né? Medo, ansiedade e tal. Ele fala, eu sou contigo, não te assombres. Vamos aceitar esse convite? Nosso Criador, o nosso Salvador deseja estar conosco e eu peço que Ele esteja com você também à medida que aprende com o tema de hoje aqui do Vida e Saúde. A gente faz um intervalo bem rápido, doutora, mas é 30 segundos só para o pessoal de casa convidar alguém para assistir. Manda essa mensagem agora pelo WhatsApp, vem, sintoniza na Novo Tempo porque o assunto vale muito a pena. A gente volta já. Vida e Saúde de volta, a gente traz aqui um tema muito importante para você nessa quarta da saúde mental por aqui. E eu quero convidar você para ficar bem ligadinho, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nomear emoções, sendo um passo importante para entender o que a gente sente. Só que talvez você aí tenha dificuldade para reconhecer sentimentos antes que eles se transformem em uma crise ou mesmo durante uma crise. É o que a gente entende agora. Nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Silva, ela que é mestre em psicologia, ela é professora universitária, ela já esteve aqui na Novo Tempo na programação participando com Darleide e não sei se com outras pessoas mais, Entre Família, espanhol. E ela está no perfil do Instagram, @_reconectados_. Tá aí na sua telinha, é para você acompanhar porque é conteúdo de qualidade que você encontra por lá. _reconectados_. Reconectados é a palavra aí, e aí coloca underline no começo e no fim para você não esquecer, tá bom? Dr. César Vasconcelos conosco hoje, ele que está sempre aqui às sextas-feiras e as programações especiais da sua telinha Novo Tempo, mantém o site drcesar.com por extenso, você tá vendo aí. E, gente, para mim esse é um tema difícil, gente. Autorregulação, eu sempre penso que vocês existem por um motivo importante, ajudar a gente. Às vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, é bem importante, né? Todos nós reagimos diferente diante das emoções e eu não sei quanto você consegue perceber aí quando está estressado, está triste, está ansioso, você coloca tudo num balaio e fala, tô cansado, não quero fazer nada. O que você costuma fazer para lidar com esses momentos? A pergunta do dia é, como é que você cuida da sua saúde mental, emocional? Você consegue se perceber? Conta pra gente, o nosso WhatsApp é o 12
982660004. QR Code aqui, ó, também te leva a falar com a gente. Então você pode, quando vir esse QR Code aqui na sua telinha, ao longo do programa você pode mandar sua pergunta, sua dúvida e dizer como é que você tem se cuidado ou se percebido por aí. No último bloco a gente traz aqui a oportunidade do Dr. César e da doutora Carolina responderem as suas perguntas. E eu começo trazendo, gente, sofrimento emocional. Às vezes a gente está no meio da crise e não consegue se entender, se perceber lidando, né? Quando que a gente entende que, de repente, passou de um limite saudável, doutora, e está agindo de maneira exagerada ou, quem sabe, desregulada, está precisando de atenção? Bom, as emoções, elas fazem parte da nossa vida e não tem como eliminar emoções, né? Então, às vezes a gente quer classificar e dizer que tem emoções que são negativas. E eu sinto que desregulei porque experimentei raiva. A raiva, ela tem um propósito, todas as emoções, elas têm um propósito. Então, eu não devo eliminar a raiva. Eu estou triste, eu preciso eliminar a tristeza e isso é autorregulação. Não é isso. É a forma com que eu lido com esta emoção que chegou até mim. Isso faz total diferença. Se eu estou sentindo raiva, o que eu vou fazer com esta raiva que vai fazer a diferença? Mas... Porque tem gente que já é taxado, né? Aquela pessoa estressadinha, doutor César. Então, se mexer com ela, ela vai explodir. Sim. Então, o jeito que a pessoa ela expressa aquele sentimento, aquela emoção, faz diferença. Faz toda a diferença. Porque todos vamos sentir, como tu disse, uma pessoa olha uma aranha, ela fica admirada contando as patinhas da aranha, como ela procede, outra sai aos berros. Cada um vai experimentar de uma maneira diferente aquela emoção. Agora, quando eu percebo, quando eu comparo comigo mesmo e percebo que eu não estou tendo controle sobre aquilo que está acontecendo comigo. E o controle não é eliminar a emoção, é sim administrar, porque cada emoção tem sua função. Então, se eu experimento raiva, qual é a função da raiva, por exemplo? Vamos pegar aqui, já que foi eliminado. Qual é a função da raiva? Para que serve a raiva? Você que está em casa, para que serve a raiva? Ontem eu estava atendendo uma pessoa dizendo que se sentia culpada por experimentar raiva por alguém que havia causado um dano muito importante na vida dela por 8 anos na sua infância. E se sentia culpada diante de Deus, diante das pessoas, porque não deveria sentir raiva, afinal de contas um cristão não deve sentir raiva. Será? A raiva tem a função de nos proteger da injustiça. Agora, quando eu desregulo, quando eu quero me vingar pelas próprias mãos e fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Então, se alguém me assaltou, eu tenho o direito de ir lá e arrancar da mão dela e bater nela por isso. Aí é um passeio dos limites. Tem 3 palavras que eu utilizo com os meus alunos da psicologia para a gente fazer uma avaliação assim, de como está o nosso limite. É a frequência daquela emoção. Certo? Então, eu estou triste. Quanto do dia eu estou triste? Quantas vezes no dia eu estou triste? Qual é a intensidade, ou seja, a frequência, a intensidade da minha tristeza? Então, é uma tristeza que eu perdi alguém, quando eu lembro eu choro. Tudo bem, isso faz parte do luto. Ou é uma tristeza que ela vem e eu não consigo controlar, estou chorando compulsivamente, muitas vezes ao dia. E o prejuízo, eu estou deixando de trabalhar por causa disso, estou deixando de me relacionar por isso, estou fechado num quarto. Então, eu estou falando aí de que eu perdi a mão. A frequência, a intensidade e prejuízo são questões que a gente tem que levar em conta para ver se perdemos, ultrapassamos limites. E quando você falou a questão, né, essa pessoa é muito estourada, né, e cuidado, fulano é estouradinho e tal. Então, não aprendeu ainda a regular a emoção. Regular a emoção, como a doutora Carolina falou, não é você castrar a emoção. É você aprender a viver aquela emoção que tem uma função de uma forma que seja não lesiva, vamos dizer, para você e para as outras e para os relacionamentos, né? A grosso modo, a gente pode dividir as pessoas em 2 grandes grupos, né? Aquelas pessoas que são mais impulsivas, que expressam com mais facilidade o sentimento, e aquelas pessoas do outro grupo que são mais reprimidas, que têm mais dificuldade de expressar. Então, essa aqui desse grupo, para regular a emoção, precisa aprender a como expressar a emoção. Expressar a emoção tem a ver com saúde mental. E esse grupo aqui, as pessoas desse grupo, que fala com facilidade a regulagem das emoções de forma saudável, será que compensa eu falar isso porque eu estou com muita raiva ou não? Então, ela vai analisar. Entre sentir a emoção e botar para fora, tem que abrir um espaço para pensar.
cabe, não cabe, é melhor, não é melhor, isso é regulagem de emoção. Agora, eu acho que, embora nós estejamos avançando na questão da saúde emocional, a gente está entendendo mais, a gente está aprendendo a nomear, porque passamos por uma fase, há não muito tempo atrás, em que a gente era estimulado a reprimir. Não chorar, não falar, engole isso para seguir com a vida. A gente também tem um outro extremo hoje. Parece que a gente está aprendendo a nomear, mas também está exagerando nas expressões e também, não só na expressão, na fala, o que acaba por prejudicar esse caminho traçado, porque as pessoas acabam desmerecendo. Fulano está exagerando. Leva um tempo para a gente fazer essa calibragem, doutora? Sim, sim. Nem de mais e nem de menos, o que é de fato. Sim, porque chegar no ponto de equilíbrio é mais complexo. E hoje a gente saiu do mundo privado para o mundo público. Então eu sinto algo e posto nas redes sociais. Isso. Aquilo que às vezes, questões que são para que eu administre, mesmo que eu seja uma pessoa que eu fale muito e tenha uma facilidade para expressar as minhas emoções, eu preciso ponderar antes. E é esse espaço da ponderação que vai fazer a diferença. Hoje é muito fácil eu experimentar e já, no ato de impulsividade, lançar para o mundo inteiro o que eu estou sentindo, com diferentes objetivos. E aí tem uma pergunta que é importante, né? Qual é o meu objetivo quando eu expresso a minha emoção? Se eu estou num set terapêutico é diferente, eu quero ser entendido e construir-me. Agora, se eu estou mandando para o mundo nas redes sociais, o que eu estou buscando? Aí eu estou falando de algo importante que está ali por trás. Eu estou carente de atenção, né? Procurando alguém que me enxergue. Então, são diferentes os motivos pelos quais eu vou expressar a emoção ou não. Quanto às pessoas mais quietas, que o doutor falou, que é tão importante, né? Quando uma pessoa experimenta uma emoção e ela é uma pessoa mais introvertida, ela tende a guardar. E esse movimento faz com que, quanto mais ela guarde, um funcionamento meio de mola. Já aconteceu com você em casa, que é mais quieto? Guarda, guarda, guarda. Quando solta, vem na potência. A mola vai longe e o estrago é grande. Por isso que o equilíbrio é tão importante. Eu lembrei de uma frase que eu li bem anos atrás, muito interessante, que dizia assim, é uma frase em inglês, né? Para o português, literalmente, a tradução seria assim, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido ao que você diz, vírgula, mas não diga de forma agressiva. É interessante, então você vai pensar, por que, né, como você falou, né, Carolina, por que eu estou com essa emoção? Da onde que ela veio? Qual o sentido dela? Então, a autorregulação emocional envolve a gente dar essa parada para dar uma analisada. Aí, com certeza, alguém vai dizer, mas eu vou perder minha espontaneidade sendo assim, né? Vou ter que estar toda hora monitorando a emoção. Não, a emoção que a pessoa já tem aprendido a regular, ela já sai automaticamente de uma forma equilibrada. Então, no processo de amadurecimento emocional que leva a vida inteira, a gente vai aprendendo realmente a lidar com a emoção de maneira que a gente fique espontâneo e que talvez uma emoção um pouco mais forte, vez ou outra, que a gente vai ter que dar uma ponderada. Peraí, estou com muita raiva aqui, cara, o que eu faço com essa raiva e tal? Aí eu tenho que pensar. É interessante que as escolas estão investindo nisso também, né? Porque as crianças, quanto antes aprenderem, serão mais felizes lá, acredita-se, né? Agora, em momentos de crise emocional, tem gente que acaba apresentando comportamentos como a autolesão. E aí, muita gente acredita que isso significa necessariamente uma tentativa de atentar contra a própria vida. E eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre essa associação, ser correta, ser não ser. E acho que dá para voltar um passo atrás, né? Porque antes essa autolesão era chamada também de automutilação. Sim. Foi feita uma correção nessa ideia. Sim. Automutilação se referia a tirar uma parte do próprio corpo. Então, uma perna, um braço, um pênis, por exemplo, que acontecia em algumas tribos, né? E isso foi corrigido já em 1934, um dos primeiros autores a falar sobre comportamentos autolesivos, ele vem trazendo essa diferenciação. Autolesão, então, que seria se machucar em busca de um alívio. Em busca de diferentes possibilidades, né? Nós temos um autor chamado Suyemoto, que ele fala de 6 motivações para os comportamentos autolesivos. E as pessoas... Muitas vão em função de uma só, que é a que mais se escuta, né? Um alívio de uma dor emocional. Mas podem existir outros motivos. Mas a pergunta é assim, qual a diferença, né? Então, eu me autolesiono para quê? Né? No que é diferente do comportamento suicida?
Porque quando a pessoa se autolesiona, na maioria das vezes, ela não tem um objetivo de tirar a própria vida. Existe dentro do nosso manual de psiquiatria, de psicologia, alguns manuais que eles vão fazer essa diferenciação, transtorno do comportamento suicida e transtorno do comportamento autolesivo, autolesão não suicida. Eu entendo que faz tudo dentro do meio pacote, mas não necessariamente uma pessoa que se autolesiona, ela quer morrer. Ela está em busca de uma outra condição, sejam elas algumas. Por exemplo, você que tem alguém que passa por essa situação, que tem vontade de ajudar. É muito importante entender que nem sempre é a mesma coisa. A gente vai conseguir ajudar se a gente entender qual é a motivação que está por trás do comportamento dela. Então, às vezes, sim, ela tem ali um sentimento muito grande de raiva, de tristeza e tenta expressar isso de alguma forma. Mas quando dizem assim, é só para chamar a atenção. Eu acho que é muito comum. É muito comum usar essa expressão e ela é ofensiva. Nós não devemos utilizar esse tipo de expressão com alguém que está passando por essa condição, geralmente com muito sofrimento. Está fazendo isso só para chamar a atenção. E nisso, muitos pais, professores, amigos colocam tudo num pacote, geralmente da adolescência. Isso faz parte da adolescência. Existem adolescências. E quando na adolescência existe o comportamento autolesivo, não é algo natural. Então, é necessário sim dar uma atenção maior. E se o comportamento acontece para promover uma reação no ambiente, é porque esse ambiente também está precisando ser alterado de alguma forma. Não é normal da adolescência, né, se machucar. Sabe que eu estava no evento um tempo atrás e aí uma mãe pediu que eu conversasse com a filha adolescente. E tá bom, fui lá e conversei longamente com ela. E essa menina, ela se machucava de várias formas. Nós fomos conversando e, como a doutora Carolina falou, por que a pessoa faz isso, né? Qual o motivo disso? O que quer conseguir com isso? Ou o que está machucando para fazer isso, né? Para se autolesar. E é interessante porque a mãe era uma mãe solteira, ou divorciada, não me lembro bem, mas não estava o pai junto. Então a menina já não tinha o pai perto. Segundo, a mãe teve que estudar longe de casa e não podia levar a jovem. E deixou com a mãe dela, que era uma avó muito chata, muito assim, severa, agressiva, violenta. Então perdeu o pai, perdeu a mãe que foi estudar um estudo de longo tempo e com uma avó muito difícil. E sabe o que ela disse para mim? Ela falou assim, com todas essas perdas, eu fiquei sem saber quem eu era. O que eu sou, afinal de contas, né? E aí, quando eu me machucava, eu conseguia pensar assim, eu sou essa pessoa que sente esse tipo de dor. Então, a autolesão nela era uma busca de identidade. Olha que coisa, né, que ela fez. Interessante. Né? Agora, é importante pensar, realmente, nem toda autolesão tem a intenção suicida. Tem esses dois grupos, né? Esse grupo de pessoas que se autolesionam não tem intenção inicial de se matar. Pode evoluir para isso. O pensamento suicida pode evoluir. Se perde a esperança, se não vê saída para sua dor, se não tem apoio, se não tem acolhimento, tal, pode evoluir. Agora, a pessoa deprimida, então, tem dois grupos de pessoas deprimidas em relação à ideia suicida. Tem um grupo que pensa em morte, mas que não tem coragem de se matar. Então, uso frases tipo assim, se Deus me levasse e tal. E você pergunta, aí temos que perguntar, você pensa em se matar? Não era muito difícil você se matar? Não quero perder a salvação, tal. Então, esse é um grupo. E outro grupo é aquele que pensa em se matar e quando você pergunta, e repito, temos que perguntar, né? Você teria coragem de se matar? Teria sim. Então, são três diferentes categorias de sofrimentos emocionais em relação ao suicídio. Sobre a questão da identidade é interessante, né? Porque tem pesquisas apontando da questão da identidade mesmo. Uma pesquisa desenvolvida com emos encontrou que existe maiores índices de autolesão em emos que em adolescentes não emos. Por quê? Porque ali tem uma demarcação de sentido de identidade. Então, às vezes eu vou buscar ali algo que me falta, o pertencimento, né? Então, a família é muito importante, a comunidade é muito importante para dar essa sensação de pertencimento, que pode também levar aos comportamentos autolesivos, entre outras coisas, né? Então, entender o porquê ajuda também no processo de ajudar. Legal. Olha, você vai colecionando essas informações aí porque podem ser muito úteis. Agora, será que existe alguma relação entre a impulsividade, a raiva ou, quem sabe, outras emoções intensas aí e comportamentos de risco
Com certeza. Principalmente quando se trata de adolescência, o fator impulsividade às vezes é maior risco do que um próprio transtorno. Quando a gente está falando da questão de tirar a própria vida, geralmente se associa, né? Um caso de quem tirou a própria vida com uma depressão, com ansiedade, mas mais com depressão. E existem vários casos em que nenhum dos transtornos está presente, mas sim um traço de impulsividade. Talvez alguns tenham acompanhado o caso da jovem Johanna, que tinha uma vida bem feliz junto com seus amigos, estava ali em casa e em algum momento ela tem um desconforto com o pai e ela vai para a janela e se joga. E tem a vida ali muito limitada, porque a partir desse momento ela só fica numa cama e só mexe aqui a cabeça. E assim, por anos, ela fica em cima de uma cama, dizendo, eu sou vítima de um ato impensado. Né? E vítima, de certa forma, ela... Impulsividade. Da impulsividade, não tinha nenhum transtorno ali. Por isso, pais, é muito importante ter esse olhar sobre os nossos filhos, né? Os riscos que podem estar expostos. Principalmente no que se trata em questão de tecnologias, porque existe um efeito de contágio social. Né? Então, um assiste alguém fazendo, quando vai, reproduz. Né? Se a família é mais disfuncional, se o contexto é mais disfuncional, existe uma chance maior da pessoa permanecer. Esse foi meu tema de pesquisa de mestrado, né? Por isso que é um tema de meu interesse. Eu sou professora que trabalha manejo de crise e suicídio na faculdade. Então, como é importante a gente dar uma atenção, né? Para traços de personalidade e não apenas a presença de transtornos. Claro que em um primeiro momento, o que a gente faz? Cuida com a segurança. Depois do momento que eu cuido com a segurança, eu vou buscar entender a função desse comportamento. E uma vez que eu entendo a função desse comportamento, as transformações que precisam ocorrer no entorno para eu ajudar essa pessoa. E essas transformações são perigosas também, né? Porque às vezes se uma pessoa no nosso meio faz uma tentativa e a gente dá toda a atenção naquele momento, isso pode ser o que em psicologia nós chamamos de reforço positivo. Né? A pessoa não tem, às vezes, um apoio, um suporte. No momento que ela tenta, ela tem todo o apoio, todo o suporte. Aí passa a crise e todo mundo sai. Então, como é importante nos momentos em que a pessoa também não está em crise, ter uma atenção importante para isso. E atenção não é tratar que nem criança, que nem criancinha, mimar. É se importar de verdade e abrir a conversa. Né? Deixa a criança falar. E essa questão da relação de impulso e fatores de risco para várias situações, realmente é muito grande. E... sabe que no Brasil, em 2023, uma pesquisa mostrou que 34% dos homicídios foi com jovens, aconteceu com jovens, né? E a primeira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade é homicídio, é violência, né, interpessoal. A segunda é acidente, geralmente com álcool, etc., de carro, né, moto e tal. A terceira é suicídio. Né, entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Então, é impulso, por isso que regular a emoção é muito importante. Pô, um monte de coisa, né? É isso, e a gente está tentando trazer um pouquinho disso para você hoje aqui. E as emoções, como a doutora Carol falou aqui, fazem parte da nossa vida, gente. Vão influenciar as nossas decisões, os nossos comportamentos, relacionamentos e também o nosso bem-estar. Então, criar essa relação saudável e equilibrada com as nossas emoções vai fazer com que elas sejam expressas de um jeito adequado, de um jeito seguro. E a revista Esperança Mente Feliz, que eu tenho bem aqui comigo, olha, ela traz ferramentas para você desenvolver equilíbrio emocional. Teru, eu não sei, eu não aprendi isso, não tive uma infância. Você vai desenvolver esse equilíbrio através das ferramentas aqui da Mente Feliz e você vai aprender a lidar melhor com as emoções, identificar pensamentos distorcidos e substituí-los por pensamentos saudáveis e isso tudo também é se autorregular. Dr. César tem culpa desse material maravilhoso aqui, ele põe sua mão, sua mente aqui para escrever para você. Peça sua, é de graça, pelo telefone você consegue pedir, o número é o 2127-3121, vou repetir, 12 21 27 31 21, revista maravilhosa, você está vendo aí folheando de vez em quando. Pelo WhatsApp também dá para pedir no 12 98244 4449, 12 98244 4449. Informação segura, útil, a gente precisa ter sempre bem pertinho da gente. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é adulto, você que é adolescente, todo mundo pode aproveitar desse material, tá bom?
Vou fazer um intervalo aqui, nossa conversa está muito boa, mas você pode também acompanhar o trabalho dos nossos especialistas com a doutora Carolina lá no @_reconectados_. Vou repetir, @_reconectados_ novamente no Instagram. E o Dr. César mantém o site drcesar.com por extenso, para você que também busca um conteúdo completo ali de saúde mental, mas também abordando temas de saúde integral. Na volta do intervalo, a gente continua entendendo as diferentes fases da vida e como a gente enfrenta os momentos de crise que vem, né? Qual é a influência do contexto familiar nesse processo e também é aqui no Vida e Saúde que você pode ter a sua dúvida respondida. Então, se você tem pergunta, se você tem uma história que quer trazer aqui até de maneira anônima, você pode continuar mandando a sua interação mesmo durante o intervalo, que a gente volta já. Estamos de volta, hoje aqui no Vida e Saúde temos o tema, né, Quarta da Saúde Mental, mas estamos falando sobre autorregulação. E a fase da adolescência, claro que caiu aqui na nossa conversa, né, uma fase marcada por muitas transformações físicas, emocionais, psicológicas. A gente continua essa conversa aqui tentando entender um pouquinho mais desse período da vida, o contexto familiar, o acompanhamento profissional e como tudo isso está influenciando a saúde mental das pessoas, tá bom? Conosco temos aqui a doutora Carolina Silva, ela que é psicóloga e mantém o perfil no Instagram @_reconectados_. Perfil muito interessante, a gente vai até falar mais daqui a pouquinho, mas vale a pena você começar a seguir. E o Dr. César Vasconcelos, também o nosso especialista de hoje, ele que é psiquiatra, mantém o site drcesar.com, é autor aqui dos estudos de saúde mental, Livre do Vício, Mente Feliz, participa aqui de empreitadas muito importantes da Rádio Novo Tempo, do Claramente. Está aqui com você hoje. Bora aproveitar a presença desses dois aqui. Manda sua pergunta. Eu pergunto, como é que você cuida da sua saúde emocional? Está encontrando dificuldades para lidar com você mesmo ou com alguém que está aí do seu ladinho, seu filho, sua filha, seu cônjuge? Conta pra gente. O nosso WhatsApp para você interagir, você acessa por esse QR Code aqui ou então digitando o número 12 98266 0004. Tá bom? Pode mandar de maneira anônima se você preferir, a gente traz a sua participação aqui e aí você não precisa se preocupar, tá? Agora, a gente está falando de coisa difícil aqui, doutora Carol. A gente está falando de crise. Quando vem forte, quando tem uma explosão, quando tem algo que foge do controle, como que a gente lida? Muito importante pensar que toda crise ela tem uma duração. Quando a gente está vivendo a crise, a gente pensa que aquilo é eterno, a gente entra em profundo desespero e que nunca vai acabar, certo? E a crise ela é uma oportunidade excelente para a nossa vida. As decisões mais importantes que geralmente a gente toma na vida, a gente toma no momento de crise. Eu não vou tolerar mais esse tipo de relacionamento violento. Eu não aguento mais esse emprego. A minha vida precisa mudar do jeito que está. No momento de crise, geralmente, é que a gente tem uma oportunidade. Claro, o nosso crescimento ele vai acontecer sempre fora de uma zona de conforto, tá, mas dentro também de um limite de tolerância. Quando uma crise ultrapassa os meus limites, aí a gente está falando de uma situação de emergência e da importância de buscar ajuda. Então a crise pode ser uma oportunidade da gente colocar um basta ou de seguir em rumos diferentes. Exatamente. A gente já ouviu falar de várias crises. Tem a crise da meia-idade, né? Comum, os quarentões, cinquentões lá tem a crise da meia-idade. Olham para trás, veem a vida que viveram e disseram assim, não, era tudo que eu sonhava, eu conquistei, mas tem gosto de papelão. Crise. Não, não era a vida que eu sonhava, ela é muito diferente, mas está tudo bem, ok? Não é o que eu gosto, eu já vivi metade da vida, tenho agora mais uma metade, o que eu vou fazer com esse resto? Eu não estou feliz do jeito que eu estou. E muitas vezes, nesse momento de crise, num ato de impulsividade, joga-se tudo para cima para viver uma segunda adolescência. Momento de crise é sim um momento importante de rever situações, mas a gente tem que cuidar com o nosso nível de impulsividade para não tomar decisões que nós vamos nos arrepender depois para o resto da vida. Então, saber equilibrar isso é muito importante.
a crise, ela não está para destruir, mas a crise, ela pode nos transformar. Né? Então, E é difícil pensar sobre isso de maneira positiva, assim, quando a gente está vivendo, né, doutor César? Porque parece que ela traz um sofrimento bem intenso. sim. Você sabe que eu lembrei, muitos anos atrás eu acompanhei um médico americano-coreano, ele veio ao Brasil, depois estudei com ele nos Estados Unidos, e ele contou o caso de um paciente que ele atendeu, coreano, e que ele estava muito deprimido, esse paciente. E ele um dia estava assim com a ideia de morte muito forte na cabeça, e ele olhou uma palavra escrita em coreano, que se não me engano é Jasal, se não me engano. E aí ele ficou ali pensando, acho que eu vou acabar com a minha vida, acho que eu quero morrer, eu preciso morrer. Estava numa crise grave. Mas Deus iluminou a cabeça desse indivíduo que ele leu a palavra de trás para frente. De frente para trás era morrer, suicídio. Mas o contrário era viver. E pum, deu um clique na cabeça, não, eu não vou me matar. Eu vou viver, Deus vai me ajudar. Os adolescentes entram muito em crise, com autolesão, etc., porque eles estão, é muita emoção, né? É muita turbulência de hormônios. O cérebro está em imaturidade ainda, vai precisar chegar até 25 anos de idade para poder amadurecer bem. Então, o jovem adolescente é naturalmente inconsequente, né? Ou seja, o que é inconsequente? Não mede consequências, né? Por isso que, se a gente pensar, tem só uma escorregadinha aqui para o lado da sexualidade, né, que muita gravidez indesejada é falta de controle de impulso, é muita emoção, pintou o desejo, quando eu vi já era e tal, enfim. Tal. Então, às vezes pode ter realmente um sofrimento emocional importante nesse jovem, uma dificuldade na família importante, e que está com uma depressão, está com transtorno de ansiedade, está com uma fobia, e aí isso pode levar realmente a ter lutas emocionais muito difíceis, né, para esse jovem aí que precisa então de uma ajuda. Então os pais precisam olhar para isso. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui, né, é que a gente pensa assim, como é que os pais podem ajudar os jovens a saber lidar com as emoções? O primeiro passo, eu acho, é o pai e mãe saber lidar com a emoção, eles mesmos, né? Como é que você vai ensinar o que você não sabe, né? Sim. Então, e o mais importante é que a gente pode aprender. Sim. Então, a adolescência tem algo que é muito interessante, que é a intensidade, né? E a vontade de experimentar sensações. Então, às vezes, um comportamento autolesivo pode ser por isso. Eu vi alguém fazendo, eu quero ver como que isso resulta. Né? A curiosidade dá ruim muitas vezes. Isso. E, além da intensidade, e se experimentar as emoções, assim, às vezes o adolescente ele não experimenta raiva, ele vira a própria raiva. Ele não experimenta tristeza, ele personifica a tristeza, né? Então, e não teve ainda muitas experiências de vida para poder ter um repertório mais amplo para lidar com essas emoções. Então, quem está aqui presente, você que está em casa, que é mais velho, lembra primeiro o amor que não deu certo? Nossa, o mundo ia acabar. Nunca mais vou amar alguém como eu amei, né? Jamais serei feliz novamente. Aí colocava aquela música mais triste ainda, para ficar mais triste, né? Eu até chamava de música de fossa. Sim, a música de fossa, né? Porque tem aquela intensidade, né? E isso às vezes dificulta sair, porque o nosso cérebro, ele é tão fantástico, nós somos os únicos seres que conseguimos viajar no tempo. A gente viaja para o passado, né? E a gente consegue viajar para o futuro. Só nós conseguimos fazer isso. Só que o nosso cérebro ele tem uma tendência ao negativismo, a lembrar das coisas ruins e também a gente ficar pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Como o cérebro está imaturo no período da adolescência, então esse vai e vem pode carregar muitas coisas negativas e intensificar as crises que são da adolescência. Mas, por favor, adolescente que está assistindo, as coisas passam. Muitas coisas difíceis na vida são vírgulas diante de depois muita história para contar. Tem até aquela frase que diz assim, o que é bom do que a gente sente passa, mas o que é ruim também passa. Isso também vai passar. É verdade, isso também passa. Quantos adolescentes, eu trabalhei 12 anos numa escola com regime de internato, então ali adolescentes por 12 anos. Quantos eu encontro hoje já adultos dizendo obrigada? Obrigada porque me fez resistir àquele momento, porque me ajudou a passar por aquela fase. Hoje Segurou eu estou a onda aqui. comigo. Hoje eu estou aqui, me formei, hoje eu estou aqui, tirei minha carteira de motorista, moro em outro país, hoje eu tenho uma namorada que me ama, uma esposa, tenho filho. Então, às vezes a nossa dor ali, ela tá forte,
Mas não é o momento de decidir, tomar decisões importantes, né, em relação sobre viver ou não viver. Em algum momento aqui, a doutora Carolina falou sobre o ambiente, né? Muitas vezes os conflitos familiares, pouca interação, baixa demonstração de afeto, a comunicação também, que eu acho que é um problema hoje muito forte, embora a gente esteja vivendo na era da informação, da comunicação, isso tudo está impactando a saúde emocional. Como a gente percebe também, as mudanças de comportamento podem ser sinais de que alguém está enfrentando um sofrimento emocional. E aí eu pergunto, como que a família, os amigos podem identificar, podem perceber esses sinais e também oferecer apoio de maneira adequada? Olha que importante, né? A percepção desses sinais. Primeiro, a gente comparar a pessoa com a pessoa. Então, eu sou um pai, uma mãe, tenho um filho, eu não vou comparar o meu filho com os outros. Posso? Eu não vou comparar, não. Vou tentar não comparar, né? Mas a gente compara. Mas eu preciso estar olhando o meu filho comparando ao meu filho. Ele era um menino extrovertido, brincava com todo mundo. Agora ele está extremamente isolado, não fala. Tem coisas que a adolescente vai se retirar um pouquinho mais. Mas em que limite? E deixar esse meu filho sozinho no quarto com o celular é um risco muito grande. Pais, isso pode ser abandono digital. É como colocar, como diz a psicóloga da minha filha, colocar uma criança lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo, que é extremamente perigoso, meia-noite sozinho, sem nenhuma proteção. É a mesma coisa que dar um celular para uma criança e deixá-la sozinha dentro do quarto o tempo inteiro, mexendo, sem filtro, sem que a pessoa olhe. Não é seguro, ponto. Não é seguro. Os pais precisam olhar o celular dos seus filhos. Né? E minha filha está assistindo agora, eu me lembro quando esse processo se inicia, ela diz, isso é invasão de privacidade, está olhando as minhas coisas. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. A gente tem pesquisa apontando que quando os filhos sabem que os pais olham os celulares, esses filhos eles regulam seu comportamento dentro do celular e se expõem a menor risco. É óbvio que a invasão de privacidade a gente tem que ter cuidado. Eu não vou entrar e responder pela minha filha, pelo meu filho, para um amigo. Não. Né? Mas o filho não tem que ter... e se tiver, eu tenho que ter acesso a isso. E isso não tem idade para começar, né, doutora? Porque a gente tem pai que fala assim, é pequenininho, só está acessando coisa... Pequenininho, não tinha nem que estar usando. Coisas, então, porque tem gente que espera muito tempo para começar a fazer esse controle, essa intervenção, esse cuidado. Sim, e se você, pai, não começou, nunca é tarde. Eu não fiz, então agora já era. Não, nunca é tarde para começar. Uma pessoa que deixa de fumar aos 80 anos, ela tem ganhos. Se ela deixou de fumar aos 40, tem muito mais. Se deixou de fumar aos 20, tem muito mais. Se nunca fumou, tem muito mais. Mas não importa a idade que se começar, se tem ganhos. Claro, eu tenho um filho de 18 anos, eu começo a fazer controle parental. Aí já fica meio estranho. Mas dá para conversar a respeito. Mas dá para conversar. Hoje nós temos documentários, a gente pode falar dos malefícios e pedir perdão por não ter cuidado. Porque tem filhos que vão olhar para você, pai, vai dizer, por que não cuidou do que eu estava fazendo? Eu me expus ao que eu não queria, numa idade que não deveria. Eu antecipei etapas, eu vivi coisas e eu vi coisas que eu não queria ter visto. Então, esses filhos, se acontecer de forma espontânea, que não foi planejado, não podem dizer por que tu não cuidou. Muito importante isso que você falou sobre a questão de invasão de privacidade. Isso é uma coisa mal colocada por alguma liderança da criança, do jovem, e o jovem pode pegar isso de uma forma muito firme e querer peitar os pais. Sabe? Então é importante isso, cuidado, como a doutora Carolina falou, não é invasão de privacidade. A responsabilidade dos pais é cuidar dessas crianças, desse jovem, porque pode errar por negligência, pode errar por superproteção, pode errar por rigidez, pode errar por hiperliberalidade. Teve um estudo científico feito, eu não me lembro qual foi o cientista, que ele acompanhou, um estudo de follow-up, acompanhou filhos de lares superliberais e acompanhou comparando com filhos de lares muito ditatoriais. Lá na frente, foram ver o comportamento desses jovens, eram parecidos. Os filhos de lares subditatoriais, nunca podia nada, tiveram traumas, problemas, delinquência, tanto quanto ou parecido com aquele grupo de jovens que vieram de lá, que podia tudo, né? Meu filho trabalha para a Universidade Americana e ele me ligou domingo, ele estava conversando, ele foi num evento lá nos Estados Unidos, esses dias atrás, de youtuber, os maiores youtubers do mundo estavam lá, ele estava lá, ele trabalha com marketing e tudo isso, e ele falou assim, pai, você precisava ver, gente que tem milhões de seguidores, esses influencers e tal, o cara não tem nada na cabeça. E os jovens vão seguindo esses indivíduos, né? Ele falou o nome de um, que eu não lembro quem é,
e o cara tem milhões de seguidores, e aí o repórter perguntou, bom, agora que você está com toda essa fama, com todo esse poder, com toda essa penetração na mídia, rede social e tal, o seu sentido para a vida e tal, o cara não sabia responder. Bugou. Ele olhou para o empresário dele assim, ele não sabia o que dizer, quer dizer, o cara não tem nada na cabeça, mas tem milhões de seguidores. E o que esses caras passam para esses jovens, né? Musiquinha sensual, passa ideologia de gênero, passa, sabe, um descontrole, né? E aí, então, tem que vigiar sim. É trabalho dos pais, trabalho. Agora, para pais irresponsáveis, que estão percebendo que perderam a mão, como é que dá para criar um ambiente para que esses adolescentes, essas pessoas de casa se sintam seguros para falar de emoções quando não foi construído uma cultura de liberdade para vocês conversar sobre isso, Olha doutora? que importante, né? O pai e a mãe falarem das próprias emoções já é uma questão importante, porque a gente está falando de modelagem. Então, a gente tem 2 pontos importantes que os pais ajudam muito na construção da administração das emoções por parte dos filhos. Um é a autorregulação, né? Um caso de uma menina que eu atendi, a mãe, quando ficou brava com ela, pegou pelos cabelos e esfregou o rosto dela na lama. Tá? Essa mãe está falando de desregulação total. Diante de uma situação de raiva, ela vai e faz isso com a filha. A filha, no momento de raiva, não pode, uma mãe tão violenta, ela não pode reagir contra essa mãe, o que ela faz? Se corta. Né? Então, ela lança sobre ela a raiva. Então, os pais, quando não regulam as próprias emoções, eles estão sendo referências. Eles estão sendo modelo dessas crianças de como lidar com as próprias emoções. Então, eu já atendi casos de famílias violentas que foram passando de geração. Famílias que, quando tem problema, se calam. Ninguém fala sobre o assunto, bota para debaixo do tapete. Só que quando bota para debaixo do tapete, isso aqui é um prato cheio para a crise. Porque o que bota debaixo para a crise familiar, né? E emocional, porque a pessoa implode, né? Bota ali e acha que aquilo está sendo resolvido. Mas, em realidade, quando tu bota uma pedra em cima de um matinho que está crescendo para que ele não cresça mais, esse matinho, ele vai criando raízes mais fortes, ele não desaparece, ele não morre. E quando vem essa plantinha que está com raízes profundas, ela vem forte, aí a crise ela é extensa. Então, pais precisam se autorregular, mostrando, por exemplo, o filho irrita esse pai, ele quer irritar esse pai, e esse pai mantém a sua compostura, mantém a sua palavra, diz, agora eu estou muito brava. Já estava com a minha filha mais velha, mais nova, e eu disse para ela assim, eu entendo que tu tá triste. Ela disse, mãe, eu não tô triste, eu tô com raiva. Eu falei, parabéns para a psicóloga, né, que ensinou isso, e para as escolas que estão fazendo um trabalho nesse sentido. Nomear a emoção é muito importante. Às vezes já não aconteceu com algumas pessoas que estão assistindo aí, a pessoa está com raiva e chora, como se estivesse triste. Ela está triste, mas ela fica irritada. Mistura porque não sabe muito bem o que sente. E quando a gente nomeia, já baixa o nível de cortisol, já é uma má estratégia para lidar com a crise. E você criou uma ferramenta também que pode ajudar essas famílias, né? Sim. Essa caixinha aqui, temos 4 caixinhas, vem trabalhando não só a questão das emoções, mas da aproximação familiar, de maneira que a gente possa falar sobre as nossas próprias emoções, né? Então, essa caixinha chama-se Hora da Família. Elas são 100 perguntas, tá? Trabalhando diferentes pontos para aproximar a criança, o adolescente, o idoso, o seu pai, enfim, e falar sobre diferentes áreas da vida. Uma pergunta aqui, por exemplo, você se sente feliz quando? Você se sente feliz quando? Será que tu sabe o que te faz feliz? Às vezes os pais não sabem o que os filhos, o que deixa os filhos felizes. Os filhos não sabem o que os pais, como deixar os pais felizes, o namorado, a namorada, o chefe. Né? Então, pensar sobre o que a gente sente é uma maneira de administrar as emoções. Aqui tem outra. O que você está sentindo agora? Né? Então, ela está fazendo o joguinho, ela sente conexão, isso envolve. Olha aqui uma terceira. Porque tem gente que não sabe muito fazer essas perguntas. Aliás, dependendo da pergunta, ela pode soar como uma pergunta já meio de julgamento, de sentença, né? Você fez isso hoje? Tipo, não vai me dizer que você fez. Então, quando você joga essas perguntas, meio que a gente baixa a tensão. No lúdico. E aí entra nas mais difíceis aqui, ó. O que deixa você com muita raiva? Essa pergunta é tão interessante porque as pessoas fazem as caixinhas depois me dizendo os casos, né? Então, disse assim, num grupo de amigos, eu gosto quando vão as amigas das minhas filhas e elas jogam e eu vou só no bico vendo o que elas estão respondendo, né? A gente vai conhecendo. Mas assim, o que te deixa com raiva? Deixa eu ver, doutora, enquanto você pode conta. olhar.
O que você faz quando você sente raiva? Aí um diz, eu dou um soco na parede. Aí o outro diz, nossa, que bobo. Soco na parede não resolve. Tu não resolveu o teu problema e ganhou outro. Agora é uma mão machucada. Eu, quando fico com raiva, dou soco no travesseiro. Aí o outro diz, não, eu grito no travesseiro. O outro, eu sapateio que nem a Chiquinha. Assim a gente vai ampliando o repertório para lidar com as emoções. Né? O que te deixa triste? Porque a tristeza ela é outra emoção que tem uma função. Ela é para gerar reflexão. E aí eu conto o que me deixa triste, o que às vezes a minha mãe nem sabia. E ali abre um espaço para um diálogo, porque hoje a gente está carente de conversa. Conversa às vezes no WhatsApp. Tá um no quarto, outro no outro, falando no WhatsApp, mas não fala pessoalmente. Né? Então, essa é uma estratégia também. Você me lembrou que anos atrás eu li um trabalho científico muito interessante de um cientista americano junto com um canadense que trabalha com psicologia evolutiva. E o título do artigo é Depressão, um momento para análise. Muito interessante, assim. Até consegui fazer contato com ele, troquei uma ideia com um deles, né? E escrevi sobre isso, né? Depressão, um momento para análise. Quer dizer, eu estou triste, então deixa eu pensar o que está me deixando triste. Então, é importante pensar o seguinte, de que as emoções são sinais, não são ordens. Ou seja, se eu estou triste, não é para eu desistir. Se eu estou com muita ansiedade, não é para eu fugir. Ou se eu estou com muita raiva, não é para eu agredir. Mas da onde vem isso? Então eu começo a pensar da onde vem isso. Esse é um dos passos para a regulação emocional. Né? E o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso? Isso é a questão da regulação. Gostei muito dessa nossa conversa até agora, mas tem muito mais para acontecer. Você que está interessado na caixinha, vai acessar o Instagram da doutora Carolina, @reconectados_. Tá aqui, ó, @reconectados_ lá para você, tem informações, tem mais de uma caixinha, ela falou que são 4 para casais, para namorados, para família e outra que é para família, amigos, grupos em geral. Ah lá, bora. Legal. Bora aproveitar o tempo também de entretenimento, vai ser produtivo. Dr. César mantém também o site drcesar.com, assuntos muito importantes, variados ali de saúde mental e saúde integral para você aproveitar. Depois do intervalo, a gente quer conhecer um pouquinho de outras técnicas que podem ajudar aí você a lidar com esses momentos de crise, entendendo que é importante buscar acompanhamento profissional em alguns casos. E a gente quer deixar aquele espaço aberto para você. Tá mandando sua interação, suas perguntas? Aproveita, manda, que a doutora Carolina e o doutor César vão responder no final desse programa. A gente vai ali e volta já. Vida e Saúde de volta, estamos hoje falando sobre a autorregulação em momentos de crise. Doutora Carolina Silva conosco, ela que é psicóloga, professora universitária, mestre em psicologia. Em educação escolar na área sexual. Muito. Quer dizer, em psicopatologia mestre, sou doutoranda em educação escolar na área da sexualidade. Tá com tudo, né? Porque você tem o seu objeto de pesquisa na sala de aula, né? Então, Dr. César com a gente também, ele que é psiquiatra, ele que ajuda a gente a perceber a vida de uma maneira muito mais completa. Estamos falando sobre a importância de reconhecer as emoções e como a adolescência pode influenciar nesse processo ou pode sofrer por esse processo também de reconhecimento. A gente quer pensar aqui em outras estratégias que podem prevenir situações de risco, como é que a gente lida com as crises. E eu pergunto para você está cuidando da sua saúde emocional por aí? Você conversa com alguém, você tem crise e não sabe muito bem o que fazer? Conta pra gente, o nosso WhatsApp está aberto, ele é o 12-98266-0004. O QR Code aqui também te leva a falar com a produção do programa e você pode trazer a sua pergunta, a sua participação de maneira anônima, tá bom? Se você assim preferir. E no bloco anterior a gente falou sobre o papel da família, mas antes de orientar os filhos, vocês falam aqui sobre os pais desenvolverem uma consciência, uma autorregulação que nem sempre é fácil. Porque, doutor César, estou pensando aqui, uma pessoa que ficou 50 anos reagindo de um jeito, para mudar não é fácil. Não é fácil.
Tem uma frase muito simples, que ela tem tanta sabedoria, mas é tão simples que a gente tem pessoas que acham a frase idiota, né? A gente muda quando a gente muda. Né? Eu muitas vezes falava para o meu paciente isso, né, no consultório quando atendia. Né? Eu apontava a porta do consultório e no final da consulta fazia uma revisão. O que a gente conversou hoje? O que você entendeu? O que você pode fazer? Porque daquela porta para fora é que é a tua vida. Lá que vai ser o dia a dia, lá que é o vamos ver o que vai dar, né? Aqui é apenas um pequeno laboratório que a gente faz e tal. Então, então é isso, a gente primeiro tem que pensar assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, tem alguma coisa em mim que não está legal? E outro pensamento que eu vi muitos anos atrás foi numa sala de AA, quando eu comecei a pesquisar sobre 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Tinha uma sala muito bem organizada no Rio de Janeiro e eu fui a algumas reuniões abertas lá e tinha um quadrinho que eu percebia que eles mudavam o pensamento do dia. Aquele quadrinho que você podia trocar as letras. Aí um dia cheguei lá, lembrei do quadrinho, e deixa eu ver qual é o pensamento de hoje. Aí estava escrito assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Quer dizer, qual é a emoção que não está legal? Por que eu não sinto algo que eu talvez devesse sentir, caberia sentir? Se você é ultrajado por alguém, é normal ter raiva, como a doutora Carolina falou. A raiva é uma emoção que nos protege de abusos, né? Mas se eu não sinto raiva quando caberia, por que está acontecendo, né? Atendi uma vez uma empresária que o marido morreu na sexta-feira, foi enterrado sábado, domingo ela estava na empresa. Ficou 3 semanas na empresa trabalhando igual muitos empresários fazem, 20 horas por dia. Aí lá depois de 3 semanas a ficha caiu e aí ela entrou no estado de, peraí, eu fiquei viúva e tal. Aí a amiga dela levou no meu consultório para eu atender, né? Porque ela lidou com a emoção da maneira que cada um consegue lidar. A gente lida com a emoção como a gente consegue lidar. Né? A gente se torna aquilo que causa menos dor. Né? Então, se hoje reprimir emoção é o que eu consigo fazer para ter menos dor, é o que eu estou conseguindo. Né? Outros conseguem soltar fácil, como lida com a dor. Então, a pergunta é, eu preciso amadurecer em alguma coisa? Qual é o feedback que as pessoas me dão? Né? Em casa, o que acontece? Minha mulher fala de mim se queixando de quê? Né? Meu marido fala de você se queixando de quê, seu marido? Né? Então, faz sentido essa queixa? Essa queixa é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ajuste aqui dentro, né? Aí a doutora Lee McCullough-Whelan, psiquiatra de Harvard, que morreu anos atrás, ela fala no livro dela assim, a gente precisa, pensa num carro, né, que pode estar com problema no óleo, na bateria, no motor, e às vezes tem que regular. Então, a gente tem que regular também a forma de pensar e a forma de sentir, para que a saúde possa desenvolver. E encarar, né? Chegou uma dúvida de mamãe, doutora, seguro que eu acho que você pode ajudar a Amanda, olha só o que ela traz. Meu filho de 8 anos, vai fazer 9, né? Tem 8 anos, vai fazer 9, e quando fica muito irritado, acaba descarregando tudo em mim. Já usei palmadas na educação dele, mas parei ao perceber que não era certo. E ele diz que isso influencia o comportamento dele. Estou procurando ajuda profissional, mas queria saber como devo agir nesses momentos de crise até conseguir acompanhamento. Olha que interessante, né? Ele tá com 9 e por que será que os filhos... Tem situações, quando o filho ele descarrega a raiva em diferentes ambientes, é diferente de quando ele descarrega só num ambiente. Então, a gente precisa observar o que está acontecendo nesse ambiente que pode estar levando esse filho a ter esse tipo de emoção. Ela fala que é sobre ela, Sim. Ele aponta para ela, mira nela. No caso dela. Então, nós temos duas coisas. Às vezes, a mãe é a fonte de amor incondicional. Ele sabe que se ele descarregar nela, ele não perde o amor dela. Ele pode estar regulando e isso não acontecer fora. Ponto. Só para entender isso. Pode ser que não, que esse filho esteja desregulado em diferentes ambientes. A gente tem que olhar, aí pode ser uma questão de algum transtorno, personalidade, enfim. Temos questões de redes sociais hoje que as pessoas não têm, estão com uma tolerância à frustração muito baixa. Então, mãe, observa, né? Observa o filho, quanto tempo ele está nas redes sociais. Isso desregula o córtex pré-frontal dele. O córtex pré-frontal é a região que dá uma regulada na parte da ansiedade, do medo, nossa amígdala cerebral. Depois a gente falar um pouquinho mais sobre neurociências em algum momento. Mas estar ali o tempo todo não se frustrando porque ele perde num joguinho, ele tem a chance depois de ganhar, ele não perde de vez, né? Ele entra de novo, ele ganha, ele vai até ganhar, às vezes nesse videogame, ele não tem essa chance de se frustrar. Se a gente quer preparar os nossos filhos para crises, nós temos que deixar com que os nossos filhos sofram as consequências das suas escolhas ou de problemas da vida.
Se a gente poupa eles de tudo, eles não têm ambição, ou seja, não têm desejo. A gente teve muitas pessoas que não têm um tônus, uma ambição no jeito positivo de ser, de conquistar coisas, porque recebem tudo. Ele tem 14 anos e um iPhone 17. Então, por que ambicionar algo na vida? Para que ter desejo? Por que ir atrás? Mas essa mãe, nesse momento que ele tem essa raiva, em primeiro lugar, a gente respirando na frente da pessoa, porque a gente vai dizer assim, respira. É difícil para a pessoa fazer isso nesse momento. Se eu respiro mais lentamente, isso já afeta o comportamento de quem está perto de mim, porque a gente está falando de um fenômeno chamado corregulação. Tá? O meu comportamento, ele corregula, o meu comportamento vai corregular a emoção do outro. Vocês já perceberam isso? Chega num ambiente, às vezes que as pessoas estão todas ali conversando e entra alguém que está irritado, está tenso, está duro, muda o clima. Fica tenso. Fica tenso. Às vezes é o contrário, está um clima tenso e entrou alguém que não está sabendo nada do que está acontecendo, chega contando uma piada engraçada, leve, olha que eu trouxe isso aqui para ti e distende o ambiente. Isso a gente chama de corregulação. Nós temos essa capacidade de modular o nosso comportamento por imitação, isso é por causa dos nossos neurônios de espelho. Então, se eu estou com uma criança desorganizada na minha frente e eu entro na onda dela, nós vamos ter duas crianças desorganizadas, uma com mais idade que a outra. Então, eu respiro. E se eu estou me irritando também, eu digo, olha, neste momento eu estou com raiva. Então eu preciso me retirar para me reequilibrar para não fazer algo que eu me arrependa depois. Tá. Se essa criança está numa situação segura, eu deixo ela ali e vou me autorregular. Eu estou ensinando ela o que fazer quando ela estiver num momento desse. Agora, muita gente até consegue perceber, né, o que está sentindo, mas pode surgir a dúvida. O que eu faço com isso? Estou com raiva, tô querendo... O que eu faço com isso? Nesse caso, quais estratégias a gente pode usar para ajudar nesse processo da autorregulação emocional? Tá? A gente tem, um momento de raiva, muita liberação de norepinefrina e muita liberação... O doutor pode falar mais sobre isso, né? Mas assim, cortisol, liberação de cortisol. A gente tem alguns exercícios de autorregulação que são muito práticos e rápidos para lidar com a administração do nosso cortisol. Ensina, doutora, ensina. Vamos lá. A gente aquece as mãos. Esse aqui é um deles, tá? A gente aquece as mãos e coloca na nossa bochecha em cima do nosso olho. A gente faz por uns 30 segundos aquecendo a mão e coloca aqui. E a gente vai fazer esse movimento em diferentes partes do corpo. Nuca, perto daqui da região que a gente tem da nossa amígdala e no córtex, tá? E tem mais uma região, a gente vai fazendo isso e respirando profundamente, porque a respiração vai trazer oxigenação e vai facilitar o nosso processo de raciocínio, tá? Quando eu faço esse movimento de esquentar minhas mãos e coloco aqui nessa região do peito, a gente tem estudos de imagem, né, em que as pessoas fazem isso e com estudos de imagem cerebral ao mesmo tempo, o nível de cortisol, ele baixa na hora. Uau! E gera uma menor velocidade, uma maior velocidade no nosso córtex pré-frontal e dá uma amenizada na nossa amígdala cerebral. Por quê? Não sei quanto tempo a gente tem para entrar nesse tema, né? O córtex pré-frontal é a região do controle de impulsos, que a gente tanto falou aqui, de adiar as gratificações, né? De controlar nossa amígdala, que é a região que está envolvida na ansiedade, no medo, na culpa. É o racional aqui? É o racional, é o que nos difere dos animais. Então, quando a gente tem um comportamento impulsivo, a gente está se aproximando mais a um comportamento animal. Quando eu consigo administrar as minhas emoções, eu estou me parecendo mais humano. Então, existem exercícios que a gente vai ativar o nosso córtex pré-frontal para lidar nossa amígdala. Então, nós temos esse. Quando falar da questão do abraço, né, do autoabraço, eu também estou baixando o meu nível de cortisol. O abraço da borboleta, tá? Que eu vou fazendo assim e vou respirando. Aqui eu estou ativando dois lados do meu cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Estou induzindo o meu corpo para a calmaria, estou trabalhando o nervo vago. O nervo vago, ele passa por quase todo o nosso corpo e se eu trabalho ele de baixo para cima, eu vou estar gerando a calmaria. Tá? Eu estou fazendo exercícios de autorregulação. Eu estou muito bravo, eu vou me sentar agora, posso fazer esse movimento. Isso aqui não tem nada a ver de questão religiosa, tá? A gente tem... Não é místico. Não é místico, nós temos vários estudos sobre isso. A gente está falando de habilidade de atenção plena. Eu consegui me trazer para o aqui e agora. Meio que tirar o foco da razão, quem sabe, da crise e trazer uma coisa do real. Do real. Então, daqui e agora. Ao invés de eu usar uma autolesão, eu vou usar minha autorregulação assim. Agora eu vou pensar num lugar que me traz paz.
Qual é o lugar que eu estou que me traz paz? Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, um colo de uma pessoa. A paciente minha pensava no colo do pai, que já não existia mais. Mas quando ela ia para esse colo do pai em pensamento, ela ia se acalmando, né? Numa crise de ansiedade, eu sei que muitas pessoas estão assistindo e tem crise de ansiedade. A gente está falando de diferentes crises aqui hoje, né? Então eu me autorregulo, eu penso naquele lugar que eu estive, que era um lugar de paz, embaixo daquela macieira ou daquela laranjeira, naquele lugar, né? Respirar, né, também profundamente. Eu já tive paciente que tinha crise de pânico e que eu falei com ela, você leva na sua bolsa um saco de papel pequeno, né? E aí quando você sentir que parece que vem a crise, você sopra. Sim. Igual uma bexiga, né, a bola de soprar de Sim. avião, você sopra. Pessoas que também têm essa tendência de uma ansiedade muito alta que vai se manifestar por crise de pânico, ela pode, na hora que ela sente que está ficando com ansiedade para estourar, ela pode então fazer uma força na sua cabeça e pensar assim, que ambiente é esse aqui? Deixa eu ver 5 coisas que são luminosas, deixa eu ver 4 coisas que estão vivas, o passarinho, 3 sons que eu consigo escutar agora, e parece que tem um trator ali, e eu estou escutando um rádio meio alto aqui e tal. Então ela joga o foco para alguma coisa fora dela, e isso abaixa a ansiedade e talvez a crise não venha. Né? Exatamente. Não ficar pensando assim, eu tenho que fugir, eu não posso sentir isso, não. Eu aceito o que está vindo. Eu aceito, mas eu vou fazer. Enquanto a crise não passa, eu vou fazer algo. Essa técnica do 5, 4, 3, 2, 1 é muito interessante, que 2 coisas eu posso sentir. Então, eu encosto num copo d'água gelado, né? Eu percebo a minha mão quente na minha perna, ou eu tomo um chá, né? Então, o que eu posso ver, o que eu posso... São 5 sentidos, né? O que eu posso ver, o que eu posso sentir, coisas que eu posso ouvir, o que eu posso, né, perceber. Notado também. E do adolescente também com a questão da autolesão, então em vez de se lesar, em vez de pegar a gilete e se cortar, pega a pedra de gelo, né? Pega a pedra de gelo e fica segurando a pedra de gelo e sente ali bem gelado mesmo. Essa é uma forma de minimizar, vamos dizer assim, a agressão contra seu corpo. Quando é que a ajuda profissional vai ser bem-vinda, vai ser indicada, gente? Então, isso é bem importante, né? Pai, eu já ouvi várias vezes pais dizendo assim, vários adolescentes que chegam para mim dizendo assim, eu pedi para o meu pai psicólogo e ele não marcou para mim. Quando marcou, quando descobriu, né, as lesões, quando já era bem avançado, a gente tem que pensar que o quanto antes isso acontecer, pior pode ser, pior é o estrago. Né? Então, se a pessoa pensa, às vezes por questão até financeira, eu não quero investir um valor aqui porque é caro. Melhor é investir aqui do que quantidade de medicamentos depois ou internação hospitalar. E tem gente que não bota fé, acha que é frescura, que é bobeira, que não precisa. Mas se a pessoa está pedindo, ela é um sinal. Sim, e mesmo quando a gente está passando por uma condição assim, né? Nossa, mas olha só, quanto eu posso comprar de coisa com o valor que está aqui? Mas o que vale as coisas, gente, as coisas vão tudo ficar quando a gente for embora. E se a gente ficar doido da cabeça, a gente pode perder muito mais. Não vai aproveitar. Né? A gente não aproveita o que a gente construiu e a gente pode terminar muito mal. Então, investir na saúde mental é importante. Não é importante só para nós, mas para quem está ao redor da gente. Porque quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Uma pessoa com saúde mental, ela atrapalha menos o coleguinha. Uma pessoa com saúde mental, ela cuida melhor dos seus filhos. Uma pessoa com uma boa saúde mental, ela consegue tornar um ambiente mais leve, ir mais além. Né? Então, ela escolhe melhor quem vai estar com ela na caminhada da vida, ela escolhe melhor o emprego ou não, né? E oferece um modelo bom de comportamento, né? Sim, é verdade. E assim, gente, não tem só particular, né? Nós temos uma rede pública que oferece, que a gente pode ir no CRAS, a gente pode pedir pelos atendimentos, né? E os profissionais também. Escolas, né? Muitos profissionais têm planos para atender. Atendimento social. Sim, atendimento social. Então, vá atrás, vá atrás. As prefeituras, né, você falou, né, os CAPs, né? As prefeituras têm CAPS, CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. E tem cidades um pouco maiores que têm diferentes tipos de CAPS. Tem um CAPS geral de psiquiatria, psicólogo, assistência social, terapeuta ocupacional, e tem CAPS AD, álcool e drogas, tem um CAPS infância e adolescência, né? Então, atendimento gratuito com equipe multiprofissional
na cidade ali, geralmente tem. E as clínicas que tem, as faculdades que têm hospital, escola, são bem interessantes, porque os alunos ali, eles têm supervisão, estão contribuindo para o avanço da ciência ao estar ali e eles são bem supervisionados. Gente, a gente está percebendo aqui que reconhecer as emoções, buscar ajuda, agir no momento certo pode mudar completamente uma situação. E é graças aos nossos amigos Anjos da Esperança que a gente pode oferecer conteúdos como este para milhares de famílias. Você também pode ajudar o Vida e Saúde a chegar para quem precisa através do projeto Anjos da Esperança. Manda aqui uma mensagem para o WhatsApp 12 981766630 e saiba como fazer parte deste projeto. Sou Anjo, sou um novo tempo. Faço um intervalo agora e você pode acompanhar mais do trabalho da doutora Carolina lá no Instagram, @_reconectados_, tá bom? @_reconectados_, e o Dr. César no site doutorcesar.com e aqui no Claramente e outros conteúdos da Novo Tempo. Na volta, a gente quer trazer aqui a sua participação, a sua dúvida respondida pelos nossos especialistas. Não sai daí porque a gente volta já. Agora é o seu momento aqui no Vida e Saúde. Estamos falando sobre autorregulação por aqui. Doutora Carolina Silva, ela que é psicóloga, Dr. César Vasconcelos, psiquiatra. Aprendemos muito, mas agora quero deixar o povo falar, porque eles vão trazer aqui dúvidas e questões reais. Então, primeira participação na telinha, por favor. A Valdira chegou aqui e ela traz o seguinte, olha, eu sofro com ansiedade e tenho dificuldade para lidar com situações novas. Quando isso acontece, passo mal e tenho sintomas fortes, o que já me fez perder oportunidades por medo. Também tive crises intensas quando meus pais e minha irmã faleceram, chegando a desmaiar. Não consigo procurar ajuda, manda a Valdira lá de Aracaju. É interessante, né, Valdira, tu trazer essa situação que é de muito sofrimento, a gente se sente paralisado, petrificado. Quando a gente vai trabalhar a questão de ansiedade, a forma efetiva de lidar com a ansiedade e com medo não tem outra, é enfrentar. É enfrentamento. Eu sei que se eu te perguntar, teve alguma situação na vida que tu enfrentou, e quando enfrentou, como se sentiu? Quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente se sente mais competente para dar um próximo passo e assim a gente vai se fortalecendo. Né? A gente vai fortalecendo a nossa confiança em nós mesmos, a gente vai conseguindo galgar mais passos para chegar onde a gente quer chegar. É claro que se a gente tem um ideal, o ideal está aqui e o real está aqui e a gente quer chegar, dar um salto para cá, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas se eu der um passinho e talvez diminuir aqui o meu ideal, essa aproximação pode acontecer gradativamente a gente chegar onde a gente quiser. Legal. Né? Então, enfrenta e vai com medo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo com medo. Muito bom. Participação, a próxima aqui é da Érica, gente. Olha só o que ela traz. Gostaria de saber se é normal o comportamento de meu filho de 13 anos que não costuma expressar sentimentos. Ele se isola no quarto quando está chateado e quase não reage quando é ofendido. O final, obrigado pela sua participação, o final ali dá um pouquinho mais de esperança no sentido, se não tivesse aquele final ali, quando ele está ofendido, etc., então ele fica assim, seria talvez um prognóstico assim mais duvidoso, né? Porque indivíduos que são muito fechados, têm muita repressão de emoção, têm um embotamento afetivo, eles podem estar, e nessa fase de adolescência, no rapaz principalmente, poderia ser uma questão meio aí esquizoide, esquizofrênica, querendo surgir nas moças um pouco mais tarde, nas mulheres. Mas é quando ele está chateado. Então parece que realmente ele tem uma dificuldade de expressar o sentimento dele. Então você pode ensinar isso, pode ensinar ele a falar. Fala o que você está sentindo. Ele tem que treinar isso com ele, né? Essa caixinha podia ser útil, né, doutor? Pode ser útil a caixinha, né? Porque ele pode. É meio comum um adolescente não saber muito bem lidar com a emoção, né? Não sabe nem nomear a emoção, sai assim pelos cotovelos, mas não sabe o que é isso, né? Mas você, como mãe adulta, você pode ajudá-lo. Vem cá, fala para mim, de você tá chateado, foi pro quarto, deixa ficar um pouquinho no quarto lá, mas depois você vai lá. Olha, queria falar com você. Então incentiva ele a falar. O que está acontecendo? Fala para mim. Então puxa um pouquinho esse fio da meada para ver se
se ele abre, né? E quando ele começar a abrir, eu estou com muita raiva da minha professora, não se preocupe em provar nada. Eu estou com raiva de Deus, não fique preocupado em defender Deus. Deixa ele falar, né? Porque aí ele vai começar a ver que ele pode falar e você pode ouvir. Opa, então ele toma coragem para falar, né? Sim. E dar sermão não adianta, né? Então, assim, não vai dar sermão. Escuta. E algo importante, gente, sobre a questão das emoções, de nomear as emoções. Não tem nada mais gostoso nesse mundo do que ser entendido. Entender e ser entendido. Vocês já viveram essa situação? Quem é casado aqui, quem é namorado há muitos anos, ou tem os filhos, acontece uma situação, o casal só se olha e vocês entendem com o olhar. Isso é muito legal. Eu, assim, é uma coisa muito gostosa, né, que acontece. Quando eu estou no consultório atendendo meus pacientes, essa semana eu falei para uma delas, eu falei assim, então tu te sentiu decepcionada. Ela falou, isso! É para assustar mesmo. Isso, não é assim quando a gente conta uma coisa para alguém e parece que alguém entendeu o que eu senti. É isso, porque as pessoas às vezes nem sabiam o que era que ela estava sentindo, mas teve alguém que compreendeu. E o meu trabalho, a psicologia, ele se vale muito disso. As pessoas vão lá para elas entenderem o que elas estão sentindo, porque eu não sei o que está passando na minha cabeça. É o que não misturar, eu tenho uma gaveta que está misturada as cuecas, misturado com as camisas, misturado as meias, não. É aqui, 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 a pessoa se organiza, se entende e ela sentir-se entendida faz a diferença. Então, ir lá no quarto, sem sermão, sem julgar e perguntar o que está sentindo e realmente dizer, talvez é isso, mas será que não é isso aqui ou é isso aqui? Então, isso ajuda também muito no processo. Eu acho que tem a ver com a próxima interação que a gente tem aqui, da Paula, ó, o que vocês estão falando. Eu vivo com angústias e com medo de que algo possa acontecer. Preciso de ajuda, pois tenho medo de morrer. Sabe que eu estou estudando um livro agora muito interessante. A minha filha que passou para mim, ela é psicóloga, né, minha filha, me recomendou, muito interessante. E estou montando várias coisas, texto e palestra. E é um professor de uma universidade americana. E ele fala assim, é importante fazer a diferença entre a preocupação útil da preocupação inútil. Uma das coisas que você pode fazer é, pensa assim, nos últimos 5 anos da sua vida, as preocupações que você tinha de tragédia, de alguma coisa ruim, quantas aconteceram? Faça uma estatística. De repente você vai ficar surpresa de que talvez nenhuma aconteceu, ou talvez das 10 que você pensou, uma só aconteceu e mesmo assim não foi uma coisa tão trágica, né? Então comece com isso. Que preocupação que foi na minha cabeça? Faz sentido ou não faz? É útil ou não é útil? Vai me levar a quê? Né? Se não é útil, então diga assim, cara, não vou ficar pensando nisso, eu não mereço pensar nisso e vai, corta o pensamento. Questionar o próprio pensamento, né? Posso trazer mais uma? Olha só quem está com a gente agora, é a Sol, e ela disse o seguinte, eu fui casada por 20 anos com um narcisista e só entendi isso após a separação. Minha filha ficou com ele e desde então me sinto rejeitada, sem propósito e culpada. Já fiz terapia, mas ainda sofro muito e não consigo superar esse sentimento. O que posso fazer? Qual é o sentimento mesmo? Ela está falando de culpa, falta de propósito, rejeição. Bom, é a Sol que está ali. Sim. A questão desse marido ser narcisista, né? Quando a gente, se de fato tem um diagnóstico, né, dele ser narcisista, envolve muito sofrimento e quando a gente está com alguém narcisista, essa pessoa nos torna dependente dela. É difícil realmente andar depois com as próprias pernas e se redescobrir, né? O se redescobrir tem a ver com também qual é o meu propósito. Que bom que procurou terapia, eu insisto, se parou, volta ou vai a outro terapeuta também, né, para tentar encontrar a sua própria identidade nesse momento. Quem sou eu agora? Porque se essa filha está com ela precisa de uma mãe para voltar ou para se relacionar depois. E quem é essa mãe no meio de tudo isso? Então, vale a pena, sim, tentar se redescobrir, desenvolver habilidades. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com ativação comportamental. Se a gente não faz nada, a gente não descobre quem a gente é. Então, comece a fazer coisas diferentes do que fazia. Talvez nesse casamento havia uma anulação. O que tu gostava de fazer antes de ter casado com ele? Hoje a gente vê muitos muitos quarentões e cinquentões que voltaram a fazer coisas do passado. Balé, andar de bicicleta, né? Reencontrar amigos, jogar beach tênis. E dessa maneira vai se reencontrando. Vai se reencontrando, né? Desenvolvendo novas habilidades, enfim. E aí, com a identidade mais formada, vai ser mais fácil de lidar com isso. Muito obrigada.
Próxima interação é do José, lá da Angola. Gente, ó, as pessoas extrovertidas podem apresentar problemas de saúde emocional ou, quem sabe, ser emocionalmente doentes? Como é que se explica esse tipo de comportamento? Dá a entender que ele está falando assim de uma pessoa mais exagerada, uma pessoa extrovertida. Está escondendo, quem sabe, alguma coisa, alguma situação doentia, doutor César? Porque a extroversão não é uma doença, nem introversão é uma doença. É característica de um perfil de pessoas, né? Pessoas extrovertidas adoram visibilidade, quer sempre se sente sempre bem no meio de todo mundo, conversando com todo mundo o tempo todo, em casa, no trabalho, na comunidade religiosa. O introvertido não, ele gosta até de estar com as pessoas, mas tem hora que ele precisa ficar sozinho, né? Para pensar, para recarregar as baterias. Então, se essa extroversão extrapola, ou seja, a pessoa fica cri-cri, fica chata, fica incômoda, fica sem desconfiômetro, então tem que avaliar. Será que é o bipolar na fase eufórica ou hipomaníaca, né? Tipo 1, tipo 2? Né? Será que tem um borderline que não sabe controlar a emoção? Então tem que pensar um pouquinho se essa extroversão está sendo muito destrutiva no relacionamento com os outros, então aí é realmente um atendimento psiquiátrico para ver se tem um diagnóstico desse aí. Eu vou trazer uma última ainda, bem espremidinha aqui, olha, quem está com a gente é o Mira. Ela traz o seguinte: para cuidar da minha saúde mental, primeiramente recorro a Deus e também faço caminhada. É muito legal, fazer caminhada às vezes eu vou fazer na marra, sem vontade nenhuma, zero vontade, mas é importante. Eu faço caminhada, né, para o corpo, faço caminhada por cada cabeça, né? Mas eu queria, antes de terminar, viu, Teru, tem um texto assim que, fora do protocolo, né, eu achei esse texto tão lindo assim. Essa autora que eu gosto muito, muito inspirada por Deus, Ellen White, ela escreveu no livro Este Dia com Deus, em 23 de fevereiro, ela falou: a vida do cristão é uma estranha mescla de tristezas e alegrias, de decepções e esperanças, de temores e confiança. Ou seja, não tenha medo das emoções, apresente para Deus, Deus vai te ajudar a regular. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui. Doutora Carol, com certeza a gente vai remarcar a sua vinda aqui, marcar novamente a sua participação. Doutor César, sempre muito bom. E olha, você não desista, Deus está cuidando de você, estendendo a mão, mas você também pode buscar ajuda. E esse programa aqui, quem sabe, foi essa mão amiga para começar essa mudança. Que Deus te abençoe, a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser.